Fala pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouquinho do processo do tratamento de uma foto que eu fiz para um catálogo de primavera-verão lá em Caraguatatuba. Esse ensaio foi feito com uma Nikon D40, uma câmera DSLR de entrada com 6 megapixels. É isso mesmo, apenas 6 megapixels. Vocês vão ver a qualidade da imagem. Um flash Sigma, que foi emprestado do meu amigo Giba, e um kit básico de rádio flash. Todas as fotos foram feitas em RAW para a gente ter essa flexibilidade no tratamento das cores e da luz. Tutorial câmera RAW ensaio. Os arquivos RAW têm diferentes extensões, esse aqui é NEF, e aqui temos a foto da modelo, se não me engano o nome dela era Ellen. Bom, primeiro ajuste, balanço de branco. Aqui eu defino a temperatura de cor da minha imagem, se eu quero ela mais fria ou mais quente. Como ensaio primavera-verão, a foto feita na praia, eu vou puxar um pouquinho mais para o tom quente. Nesse botão a gente consegue ver o antes e o depois. Esse é o antes, esse é o depois, a imagem um pouco mais quente. Ajuste básico que eu faço para praticamente toda a foto, highlights e shadows. Então aqui no highlights eu recupero a informação clara, vou exagerar um pouquinho para vocês verem a diferença. Então vou deixar aqui em menos 50. Quando a foto tem um modelo ou uma pessoa, eu não exagero muito nesses valores aqui para não interferir muito na pele da pessoa. Em outras fotos dá para a gente jogar totalmente para a esquerda. Aqui eu não costumo passar de menos 50 e mais 50 aqui no Shadows. Ó. Aqui no Shadows a mesma coisa, eu recupero as informações que estão escuras na foto. Então aqui eu vou deixar em menos 45, menos 50. Agora eu vou acertar o contraste não com a barra de contraste, mas sim com whites e blacks. Usando a barra de contraste eu ajusto os dois juntos e eu não quero isso, eu quero ter um pouco mais de flexibilidade. Então eu vou puxar os brancos para a direita. Importante, aqui no histograma a gente pode clicar nesse botãozinho para a gente ver onde começa a perder informação de imagem, que como vocês estão vendo aqui no cantinho. Se eu exagerar, ele começa a pintar a imagem de vermelho. Ó, desativando a opção, todas essas partes aqui eu perco informação de cor. Então eu vou trazer mais ou menos para cá, não tem problema um pouco da pedra ficar super exposta. E aqui nos blacks eu posso ativar essa opção e fazer a mesma coisa. Ó, ele pinta de azul. Então aqui é o meu limite para eu não perder informação de cor no maiô da modelo. Então trazer para cá, posso desativar as duas. Beleza, o antes e o depois. Esse é o antes. Esse é o depois. Próximo passo, vou adicionar um pouquinho de claridade e de vibrância. O que é esse clarity? Gostou do inglês, hein? Ela vai aumentar o contraste entre as arestas da imagem. Então se eu puxar lá para a esquerda, fica uma imagem bem mais contrastada, mas não em toda a foto. E se eu arrasto para a esquerda, fica essa imagem com esse efeito que parece que a pessoa está sonhando. Então aqui eu vou aumentar lá para mais ou menos 15. E a vibrância vai aumentar a saturação das cores que não estão saturadas na imagem. A diferença dela da saturação é bem sutil, mas faz toda a diferença. Eu vou deixar aqui em 15 também. Depois disso, vocês conseguem ver que tem uns pontinhos aqui no canto da tela. Aqui, 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 aqui também. Outro. Para você navegar pela imagem é só você pressionar espaço e arrastar com o botão esquerdo do mouse. Então tem vários pontinhos aqui que são pontos de poeira na lente ou no sensor. Aqui no Camera Raw a gente consegue tirar esses pontos também. É só vir nessa ferramenta aqui, Spot Removal. Gostou do inglês, hein? Aqui do lado direito você ajusta o tamanho do pincel, mais ou menos por aí. E é só você clicar e dar uma pintadinha que ele vai identificar uma outra parte da imagem que seja parecida e substituir esse ponto de poeira. Mas esses pontos aqui a gente mal consegue enxergar. Às vezes pode passar algum despercebido. Para isso você pode clicar nesse Visualize Spots para você ver os pontos e vai ficar mais fácil para a gente identificar onde estão os pontos de poeira. Então aqui ele deixou a imagem desse jeito meio bagunçada, mas agora fica muito mais fácil para a gente corrigir. Zoom para ajustar a imagem na tela, desmarca a opção. Agora eu desmarco essa opção aqui embaixo também para tirar essas marcas que tem na tela. E agora a gente tem a nossa foto sem os pontos de poeira. Esse era o antes e esse é o depois. Próximo passo, pincel de correção. Então a gente vem nesse ícone aqui, Adjustment Brush. Gostou do inglês? Estou falando muito inglês hoje, hein? Clicou nele, se algum desses valores não tiver zerado, é só você dar um duplo clique, que ele volta para zero. E agora o que a gente vai fazer? Vou dar o zoom de 100% na imagem, para vocês verem melhor no detalhe. Para dar esse zoom de 100%, Ctrl Alt 0. E eu vou suavizar a pele da modelo. Essa parte da perna, um pouquinho do braço, aqui nessa região do colo, o rosto e esse braço também. Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a pintar a perna dela. Mas vocês viram que não está acontecendo nada, né? Então eu vou ativar essa opção aqui de Mask. Pronto, agora aparece o que eu estou fazendo, o que eu estou pintando. Vou fazer bem grosseiramente aqui. Aí na sua casa você pode fazer com um pouco mais de refinamento. Isso aqui é só para o tutorial, para mostrar como funciona esse efeito para vocês. Aqui no braço também.
Aqui essa parte, aqui o outro braço e vou pintar um pouquinho o rosto dela e o pescoço. Desativo o Mask, Ctrl 0, imagem toda na tela, tiro esse overlay para assumir esse pincelzinho aqui, ó. Tirei o overlay. Agora eu vou diminuir a claridade apenas nessa região que eu pintei. Lembra que eu falei para vocês que a claridade aumenta o contraste entre as arestas, mas se você diminuir, ela vai ter o efeito contrário, ela vai suavizar esse contraste. Então aqui eu vou exagerar esse efeito para ficar bem evidente para vocês verem a diferença, então eu vou deixar lá para menos 100. Zoom de 100%. Esse era o antes. Esse é o depois. Essa parte da perna, a pele dela ficou muito mais suave. A outra perna também. Os braços, aqui nessa ferramenta eu consigo colocar lado a lado. Então a diferença que tá da perna, mais suave. Do rosto. Do braço. E do outro braço também. É claro que você não vai exagerar esse efeito dessa maneira. Aqui a gente pode diminuir a claridade para em torno de 40, deixa eu ver. E já dá uma diferença bem grande. E agora eu vou adicionar um outro pincel para iluminar um pouquinho mais o rosto dela e o pé. Porque como o sol tá desse lado e o flash desse lado para preencher esse lado de sombra dela, o chapéu deixou o rosto um pouco mais escuro e o flash não conseguiu ser aberto o suficiente para chegar nessa parte aqui e iluminar o pé dela também. Então aqui na opção novo, clique duplo em claridade para zerar todos os atributos. Eu vou aumentar aqui meio ponto de exposição e vou pintar o rosto dela. E o pé também. Mais ou menos assim. Tira o overlay. Se a gente fizer o antes e o depois, rosto escuro, pé escuro, rosto claro, pé claro. O que mais que a gente pode fazer nessa imagem? A modelo está com um tom alaranjado bem saturado, bem contrastado, enquanto esse céu azul está muito sem graça, está com pouca saturação. Mas se eu quiser aumentar a saturação para o céu ficar mais azul, olha o que vai acontecer. O céu fica mais azul, mas a modelo parece que teve uma queimadura de 1040 grau. Então, clique duplo. Voltar para o 0. Eu vou vir nessa aba aqui que chama HSL, que é o Hue Saturation in Luminance. Estou em inglês, hein? E aqui na aba de saturação, eu vou aumentar a saturação apenas do azul. Olha só como vai ficar. Colocar bem exagerado para vocês verem a diferença. Dessa maneira, só a saturação do azul vai aumentar. O resto da imagem fica como estava. É claro que a gente não vai deixar em 100. Vou deixar aqui em torno de 62, tá bom? E eu vou diminuir um pouquinho da saturação da modelo. Então eu venho aqui nos laranjas, que são os tons de pele. Eu posso deixar ela sem cor nenhuma dessa maneira. Vou diminuir aqui para menos 10. Então esse era o antes. E esse é o depois. O que mais dá para fazer? Essa abinha aqui de detalhe. Então eu posso aumentar um pouquinho a nitidez da imagem. A imagem já está bem nítida. Vou colocar aqui em 30, coisa pouquinha. Mas dá para ver que aqui no céu, mesmo usando ISO 200, que é um ISO baixo, o céu fica com um pouquinho de ruído. A gente pode usar a redução de ruído para consertar esse detalhe aqui. Então eu vou aumentar a luminância, mais ou menos 40 já fica melhor. Esse é o antes. Esse é o depois. Eu não posso exagerar nesse efeito, porque senão eu vou deixar a modelo parecendo que ela tem a pele toda plastificada, só para vocês verem como fica. Então você perde até a nitidez da sua foto se você exagerar nesse efeito. Então vou deixar aqui em torno de 40, aumentar o contraste de luminância, que ele vai detectar melhor o contraste entre as áreas da imagem e aplicar essa correção em apenas áreas que não tem tanto contraste, como por exemplo o azul do céu, desse jeito preservando a nitidez. Ctrl 0. E para dar um pouco mais de destaque na modelo, a gente pode colocar uma vinheta. Para isso eu posso usar o filtro radial. Então clico no filtro radial, clicando no centro da tela, eu arrasto esse círculo até ficar da forma que eu quero, mais ou menos assim. E eu vou diminuir a exposição na parte de fora. Se você quiser, você pode inverter esse círculo, dependendo da situação que você for usar. Mas como eu quero na parte de fora, deixar aqui mais ou menos em coisa pouquinha, menos meio ponto. Acho que dá até para exagerar um pouquinho mais aqui. Menos 1, vai. Esse aqui é o antes, esse é o depois. E esse é o resultado da foto, com edições básicas aqui, mostrando um pouquinho dos recursos do Camera Raw para a gente fazer alguns ajustes independentes do Photoshop. Então, para a gente ver o antes e o depois, colocar aqui lado a lado. A imagem da direita é a imagem como foi capturada pela câmera e a imagem da esquerda com os ajustes que a gente fez aqui no Camera Raw. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, curtida, favorito, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber todas as atualizações de conteúdo aqui da BLK Media. Grande abraço e até o próximo vídeo.